tão difícil conseguir fazer uma laqueadura hoje em dia? Bom, aqui a gente pode voltar num caso que aconteceu em 2018, na cidade de Mococa, o caso da Janaína Aparecida Quirino, que era uma mulher moradora de rua, e um promotor fez um pedido para que ela fosse esterilizada à força. Ela já estava grávida do seu 8º filho, e aí o juiz Djalma Moreira Gomes acatou o pedido, e quando ela foi ter a sua cesárea, né, ela acabou sendo esterilizada, mesmo que ela tenha declarado que não era a vontade dela. E, bom, isso foi em 2018, né? Foi agora, rolou um grande bafafá nas redes sociais, um monte de gente se mobilizou para comentar esse caso, porque, enfim, foi contra a vontade dela e isso é contra os nossos direitos sexuais e reprodutivos. E o interessante desse caso é que ele não é um caso isolado, isso faz parte de toda uma história aí que aconteceu durante todo o século XX no Brasil e em outros países também. Então, nos anos 80, aqui no Brasil, o movimento negro começou a fazer diversas denúncias e a investigar se poderia estar acontecendo uma esterilização em massa compulsória de mulheres negras e indígenas também. Isso resultou numa CPMI em 1993, que concluiu que eles não tinham dados suficientes para dizer se tinha um viés racial ou não nas esterilizações, mas que certamente a taxa de esterilização do Brasil é muito maior do que países desenvolvidos e subdesenvolvidos também. Na época estava em 27% das mulheres eram esterilizadas. E outras coisas que a CPMI notou foi que havia uma grande falta de acesso a serviços de saúde por parte da mulher, o que significava que ela também tinha pouco acesso a métodos contraceptivos. Então, muitas vezes a laqueadura era a única opção disponível. Muitas vezes essas mulheres eram laqueadas, queriam ser laqueadas, mas elas não sabiam que a laqueadura era um processo irreversível, porque a gente chama de, vou ligar as trompas, não vou fazer uma esterilização. E aí tinha muito arrependimento, né? Outra coisa super importante que essa CPI investigou foi que havia um enorme interesse internacional, leia-se aqui Estados Unidos, de fazer um controle populacional em países subdesenvolvidos. Eles acreditavam, e ainda acreditam na verdade, que o crescimento populacional nesses países, né, então de pessoas pobres, causaria convulsões sociais e ambientais, e isso basicamente impediria o estilo de vida americano, né? Na época, bom, nos anos 90 não era mais colocado enquanto uma ameaça comunista, mas em outros, antigamente, isso já tinha sido colocado dessa forma. Então, a ideia é fazer um controle populacional, não uma redução de desigualdades sociais, né? É para realmente continuar o estilo de vida deles lá e a gente aqui para pelo menos parar de se reproduzir. E claro, isso teve interesses de uma elite local também. Então, um exemplo muito claro disso é do Dr. Elcimar Coutinho, que coordenava uma clínica de planejamento familiar em Salvador. E aí, em 1992, ele colocou grandes outdoors pela cidade. Um deles é um menino negro com uma venda nos olhos, segurando uma faca na mão, uma camisa aberta, e com o título em cima escrito defeito de fabricação. Do lado ele escrevia que há filhos que nasceram para serem advogados, médicos, enfim, qualquer coisa, e há outros que já nascem marginal. Isso aqui são, tipo, é o texto real, não sou eu sendo irônica. E aí, bom, isso daí era uma propaganda pedindo doação para empresários, enfim, pessoas brasileiros ricos, para fazer o controle populacional, fornecer, né, métodos contraceptivos e laqueaduras gratuitamente para populações mais pobres, mais vulneráveis. Então, assim, não surpreende que em muitos momentos o movimento, especialmente o movimento negro, tenha visto
qualquer método contraceptivo, mas especialmente a laqueadura, como uma forma de genocídio do próprio corpo. E, enfim, aqui a história é muito longa, tô só pegando uns trechinhos pra gente entender o sentido da coisa. Outras coisas que essa CPMI também apurou foi que muitos deputados ou eram médicos ou contratavam médicos e forneciam esterilização em mulheres que não tinham acesso a outros métodos contraceptivos como forma de receberem votos. E uma outra coisa que eles também apuraram é que algumas empresas só contratavam mulheres se elas tivessem um atestado de que elas eram estéreis. O que são duas coisas totalmente absurdas, tipo, o direito reprodutivo de uma mulher não tem nada não deveria ter nada a ver com suas decisões políticas ou seu acesso a empregos dignos, né? Então, uma última coisa importante, também super importante, que foi ressaltada na CPMI, é que muitas vezes essas laqueaduras eram feitas durante cesáreas e tanto de forma sem o consentimento da mulher, muitas vezes sem ela saber, e outras formas como meio que uma forma de driblar as coisas, né? A legislação para conseguir dinheiro público para fazer essa laqueadura, fazer via via dinheiro público, e aí a gente passa a ter uma taxa ainda maior de cesáreas. Brasil campeão em cesáreas, e isso tem uma série de riscos tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, bom, isso não é exclusivo do Brasil, como eu disse. O expoente maior, né, em política eugenista foi o Estado nazista, a Alemanha, nos anos 30, 40, que esterilizou um monte de gente à força com o propósito de melhorar a raça. Mas isso não era exclusividade da Alemanha, então tem casos nos países nórdicos, nos Estados Unidos, em todo mundo, basicamente, a gente tem histórias de esterilizações forçadas, especialmente de mulheres negras ou indígenas. Recentemente também saíram casos, denúncias muito grandes de programas governamentais de esterilização forçada no Peru e no Canadá. Se alguém quiser pesquisar, são histórias horrorosas. Mas é isso, né, gente? Então, bom, tudo isso, né, toda essa história fez com que hoje a gente tenha realmente uma lei que é muito restritiva em termos de esterilização. Então, apesar desse ainda ser o segundo método mais utilizado no Brasil, é muito difícil para alguns grupos conseguirem isso. Então, o que a lei diz atualmente? Que você tem que ter ou ser maior de 25 anos ou ter pelo menos 2 filhos vivos. Caso você esteja numa união estável, seu cônjuge precisa aprovar a cirurgia. Isso é tanto para laqueadura quanto para vasectomia, né? Tanto feminina quanto masculina. E você também precisa passar por um período de aconselhamento aí de outros métodos contraceptivos reversíveis e um aconselhamento psicológico, porque realmente tem uma taxa de arrependimento relativamente alta e esse é o maior risco da laqueadura, que no geral é um processo bastante seguro, extremamente eficaz. Então, só cerca de 0,5% de falha, o que significa que 5 a cada 1.000 mulheres vão engravidar em um ano. E também, última coisa, é que a laqueadura não pode ser feita durante a cesárea, exatamente para minimizar os riscos de aumentar essa via de parto e também porque é um momento de maior fragilidade da menstruante. Então, como que é feita a laqueadura? Existem diversas metodologias cirúrgicas, não vou entrar nisso, mas basicamente causa uma obstrução na trompa. Então, a mulher continua ovulando, mas os espermatozoides nunca conseguem alcançar esse óvulo porque tem uma coisa ali no meio do caminho na trompa. É considerado uma cirurgia permanente porque até existem cirurgias de reversão da laqueadura, mas elas são caras, difíceis e pouco eficazes. Então, muitas vezes você faz a cirurgia e não dá certo. Por outro lado,
Eu falei que a taxa de falha é de 0,5%. Então, sim, existem alguns casos em que essa trompa pode se regenerar, você pode engravidar. Raríssimos, mas tá aí. Nenhum método contraceptivo é 100% eficaz, incluindo esterilizações. Bom, em termos de o que pode acontecer depois que você faz a laqueadura, é basicamente isso, pensar muito bem, por causa de arrependimento. Podem haver complicações de qualquer tipo de cirurgia, né? Então tem anestesia, tem esse tipo de coisa, mas é bem raro. Mudanças menstruais foi discutido e estudado por muito tempo. O que se percebeu é que provavelmente as mudanças menstruais que as mulheres notam tem mais a ver com elas estarem ficando mais velhas, né, estarem se aproximando da menopausa, do que com o procedimento da laqueadura em si. Mas para mulheres que fazem isso antes dos 25 anos, pode rolar alterações aí no ciclo menstrual. Alguns estudos mais novos também têm pesquisado, visto algum tipo de correlação entre dificuldades, perdas aí na sexualidade, menor libido, menos lubrificação e laqueadura. Isso é pouco, ainda não é um consenso científico. E, bom, então é isso, assim, se você fizer a laqueadura e você perceber mudanças, elas podem existir, mas provavelmente isso não deve ser uma grande preocupação. Acho que também é válido dizer que a histerectomia também é uma forma de esterilização. Ela não é feita com esses fins, né? Porque é a retirada do útero, então ela só é feita em casos por problemas de saúde. Ou deveria só ser feita nesses casos. Bom, existe também a esterilização masculina, que a gente chama de vasectomia, que da mesma forma como a laqueadura, né, ela causa ali uma obstrução na trompa, a vasectomia causa uma obstrução no duto deferente. Então os espermatozoides que estão sendo ali produzidos no testículo não conseguem chegar até a uretra e serem ejaculados. Mas isso não impede a produção de testosterona, nem a ereção, nem a ejaculação. O homem vai continuar ejaculando, só que essa ejaculação não vai conter espermatozoides. Então, não existe assim, não vai afetar a produção hormonal, nem a sexualidade desse homem. Isso é só um dos mitos machistas da nossa sociedade, de novo. A vasectomia ela é um pouco mais eficiente que a laqueadura, então ela tem uma taxa de eficácia de 99,85%, então é muito, muito alta. De novo, também é um processo permanente e pode-se tentar fazer a reversão da vasectomia, mas é caro, pouco acessível, na maioria dos casos não dá certo. Ela é mais simples e mais segura do que a laqueadura, porque é mais fácil fazer isso, né? Não tem que abrir o corpo do homem, é uma recuperação muito mais simples. E uma outra vantagem da vasectomia em relação à laqueadura é que você pode fazer um espermograma e aí confirmar que o líquido ejaculatório realmente não tem nenhum espermatozoide. Na laqueadura você faz lá o procedimento e pronto, acabou, não tem como verificar se deu certo. Inclusive, isso é uma outra questão. Quem faz vasectomia tem que esperar 3 meses ou 20 ejaculações, porque ainda pode ter espermatozoides ali, né, guardados. E aí, depois de passar esse período, faz um espermograma para realmente ver se não tem mais nada ali, e aí já não precisa mais usar um outro método de prevenção enquanto isso. Então, enfim, para concluir, eu acho que é importante que a gente tenha leis e regulações para a realização de esterilização, porque realmente tem um histórico de décadas e décadas e décadas de abuso nesse sentido. Mas, óbvio, é um método seguro, é um método muito eficiente, é um método que deve estar disponível para as mulheres. Então, agora está tendo um novo projeto de lei para retirar essa obrigatoriedade do cônjuge dar o aval para fazer a cirurgia, o que acho que é interessante. Mas, assim,
pensa bem se realmente é isso que você quer, porque não tem o que fazer. Uma vez que você faz, não tem volta atrás. Então, vê bem se realmente não existe nenhum outro método contraceptivo reversível que se encaixa na sua vida. E se realmente é esterilização, conversa. Se você está num relacionamento fixo com uma pessoa, né, com um homem, conversa com ele, vê se agora não é o caso dele assumir essa responsabilidade da contracepção e fazer uma vasectomia. Então, acho que era isso que eu queria falar, gente. Um beijo e até a próxima!